Olá, meus queridos amigos, sejam todos vocês muito bem-vindos ao nosso canal Crescer na Fé. Hoje vamos dar sequência aos nossos estudos do Catecismo da Igreja Católica, a partir do parágrafo 105. E você é nosso convidado a permanecer juntinho conosco, para juntos podermos fazer esta caminhada. Se você ainda não o fez, pedimos que você se inscreva no nosso canal, que você acione o sininho para receber as nossas novidades. Ajude a divulgar este trabalho para que mais pessoas possam conhecer as coisas de Deus, divulgue na sua rede social. E se você gostou do nosso trabalho, deixe marcado o seu joinha, tá bom? Nós vamos agora rodar a nossa vinheta e já já a gente retorna. Até já! Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Graças vos damos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tem concedido, a vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos amigos, o início do parágrafo número 105, que nós vamos trabalhar na data de hoje, nos diz que Deus é o autor da Sagrada Escritura. Olha, parece uma coisa bastante óbvia, né? A gente já sabe disso. Mas vamos destrinchar isso um pouquinho? O que é que significa ser autor de alguma coisa? A gente poderia responder dizendo que o autor é quem escreve, é quem consigna, é quem descobre, é quem propõe, ele é o responsável por alguma ação, enfim, ele é a pessoa que faz aquelas coisas acontecerem efetivamente, por ele ser autor. Bem, saber a autoria de certa obra tem sim bastante importância, porque é a importância do autor que determina a importância da obra. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos pegar, por exemplo, a obra Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Sabem quanto vale aquele quadro? 10 bilhões de euros. E o que é que faz este quadro ser tão famoso, tão importante, tão caro? O seu autor. Se eu, Ronaldo, fizer um quadro igualzinho, tão bonito quanto aquele quadro do Leonardo da Vinci, ele não vai valer 2 tostões, porque o autor não é um Leonardo da Vinci. Percebem vocês, então, a diferença que faz um autor importante? E o autor da Sagrada Escritura é Deus. A Sagrada Escritura é importante porque foi Deus quem a constituiu, quem a inspirou. Então, isto é de fundamental importância no início desta nossa reflexão. Olha, textos bonitos, histórias emocionantes, a gente vê que muita gente escreve. É só a gente procurar nas bibliotecas, na internet, a gente vê coisas bonitas. Mas coisas bonitas não têm a mesma importância que a Sagrada Escritura, porque esses textos bonitos não têm a autoria de Deus. Percebem vocês a diferença? Bem, a gente rezou no início desta nossa
conversa e eu acredito de fato que Deus está me inspirando para falar com vocês e talvez mais do que inspirar a mim mesmo, esteja inspirando você que está aí do outro lado, para que esta mensagem chegue certinha até o seu coração. Mas ainda assim, esta minha mensagem, depois de uma oração, num momento de reflexão do Catecismo da Igreja Católica, ele não tem a mesma importância, o mesmo valor que tem a Sagrada Escritura. E olha, de fato, a gente encontra na Constituição Dei Verbum, que é um documento do Concílio Vaticano II, é um documento muito importante. Seria muito bacana se você pudesse ler esse documento inteirinho, porque ele é de uma riqueza imensa. No seu parágrafo número 11, este documento nos diz o seguinte: as coisas divinamente reveladas que se encerram por escrito e se manifestam na Sagrada Escritura foram consignadas sob inspiração do Espírito Santo. O que isso significa? Significa que a verdade que está posta na Sagrada Escritura foi revelada e foi inspirada por Deus, pelo Espírito Santo. Olha, isso é muito importante. É uma afirmação concreta, forte, e que nos dá uma certeza a respeito daquilo que a gente tem em nossas mãos e no nosso coração. Existe um documento, ou melhor, um livro muito importante que se chama Denzinger. Esse livro ele faz um compilado de todos os grandes documentos da igreja, de todos os concílios. É um catatal assim grosso e que traz muitos documentos importantes. Eu gostaria de destacar para vocês um trecho de um documento Dei Filhos do Concílio Vaticano I, que na verdade estava confirmando uma outra afirmação do Concílio de Trento, de 1545. Vejam vocês o que é que o Concílio Vaticano I nos escreveu. Estes livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento, inteiros e com todas as suas partes, devem ser aceitos como sagrados e canônicos. E a Igreja os tem como tais, não por terem sido redigidos por mera obra humana e depois aprovados por sua autoridade, nem somente por conterem a revelação isenta de erro, mas porque, escritos sob a inspiração do Espírito Santo, tem Deus por autor e, como tais, foram confiados à mesma Igreja. É o que a gente explicou na nossa aula anterior, vocês se lembram? Foi a Igreja quem compilou, quem juntou todos esses livros e guarda essa Sagrada Escritura e interpreta essa Sagrada Escritura. Então, esses vários livros sagrados compilados pela Igreja Católica, nós chamamos de cânon. Cânon é um conjunto de livros, que compõem a Sagrada Escritura. Como dissemos na aula anterior, muitos outros livros foram escritos e foram deixados de lado porque não foram considerados inspirados, ou eles não tratavam efetivamente da revelação, ou mesmo do mistério salvífico que a Trindade nos proporcionou através de Jesus Cristo. E, portanto, foram deixados de lado. São aqueles livros que chamamos de apócrifos. E eu gostaria agora de contar um episódio pitoresco, eu diria até mesmo engraçado, para depois usá-lo como uma definição que eu gostaria de dar a respeito da inspiração dos livros sagrados. Eu trabalhava no Banco do Brasil e lá pelos anos 80, 1980, ou um pouco mais do que isso, na minha agência existia um
vigilante noturno, ele ficava a noite inteira lá sozinho na agência, tudo apagado, tudo, e ele ficava lá como vigia da agência. E eu trabalhava no setor de comércio exterior, e nós tínhamos lá na nossa agência uma máquina de telex. Talvez a nova geração nem saiba o que seja isso, uma máquina de telex. Era como se fosse uma máquina de escrever, máquina de escrever também o pessoal não sabe, uma impressora matricial remota, que cada agência, cada empresa tinha o seu endereço, e quando eu queria mandar um telex, eu digitava naquela máquina e a máquina passava para a máquina da outra empresa. E nós tínhamos no setor de comércio exterior muito contato com empresas e bancos do mundo inteiro, e numa certa noite, uma empresa lá do Japão nos mandou um telex, e o Japão, aqui é noite, do lado de lá do mundo é dia, e de repente, lá pelo meio da madrugada, a máquina de telex começou a funcionar e a escrever na folha de papel, no rolo de papel, e ela é uma máquina barulhenta, e o vigia nunca tinha visto aquilo. E ele achou que era um fantasma que estava digitando e escrevendo na máquina, fazendo, porque ele não via ninguém mexer nela, e ela começou a escrever e funcionar sozinha. E ele saiu correndo em disparada, se trancou no banheiro e só saiu de lá na manhã seguinte, depois do dia claro. Olha, vejam vocês que coisa interessante. Uma pessoa simples, mas que não conhecia, né, o que era de fato o que estava acontecendo ali. Eu trouxe este exemplo para ilustrar o seguinte: muitas pessoas acham que a Bíblia foi escrita assim. Deus deu um comando lá do alto, de algum lugar, e de repente a Bíblia começou a aparecer, a surgir, a ser escrita miraculosamente. Não foi assim. Não foi assim. O que aconteceu, na verdade, é que o Espírito Santo inspirou pessoas que livremente aceitaram e receberam esta inspiração, e eles próprios, com suas mãos, com a sua caneta, ou sei lá, era penas, né, que eles usavam para escrever, e foram escrevendo inspirados pelo Espírito Santo, mas pessoas livremente comprometidas com o povo, com Deus, com as leis, enfim, com todas as coisas que eles tinham na sua cultura, na sua tradição. E foi assim, então, que esta inspiração aconteceu. E eu gostaria de destacar mais. Às vezes as pessoas acham que as pessoas ficavam como que em transe, ou sei lá o quê, psicografada. Não, não. Livremente as pessoas recebiam essa inspiração do Espírito Santo, como eu e você recebemos a inspiração do Espírito Santo em muitos momentos do nosso dia para fazer uma série de coisas e nem nos damos conta. Mas porque somos dóceis à ação de Deus, nós nos deixamos conduzir e o Senhor nos usa como seus instrumentos. É o que nos diz o parágrafo número 106 do Catecismo da Igreja Católica. Vamos ler juntos? Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados na redação dos livros sagrados. Deus escolheu homens dos quais se serviu fazendo-os usar suas próprias faculdades e capacidades, a fim de que, agindo ele próprio neles e por meio deles, escrevessem como verdadeiros autores tudo e só aquilo que ele próprio queria. Então, meus amigos, os diversos livros sagrados queriam transmitir para o povo a revelação de Deus, a lei de Deus, os ensinamentos de Deus, segundo as suas tradições, segundo as suas características, segundo a sua cultura. E isso se deu através das mensagens escritas por esses autores sagrados, como chamamos, a fim de orientar o povo de Deus. Então, meus caros, embora a Bíblia seja interpretada e entendida como palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo,
trata-se sim de livros escritos por pessoas humanas, tá bom? Em linguagem humana, com estilos próprios e que guardaram suas características e chegaram assim até hoje para todos nós. Mas Deus continua sendo o autor, tá? Não foi escrita por anjos. Deus sempre respeitou e continua respeitando a liberdade dos filhos de Deus. Deus não nos impõe nada e jamais tiraria a nossa liberdade, a nossa autonomia para dizer sim e mesmo para dizer não, como fez com Nossa Senhora. Antes da encarnação, o anjo perguntou a ela se ela aceitava e ela disse sim. Poderia ter dito não, mas não o fez. Vamos ler o parágrafo 107 na sequência? Os livros inspirados ensinam a verdade. Portanto, já que tudo e que os autores inspirados, ou agiógrafos, como são chamados, afirmam, deve ter tido como afirmado pelo Espírito Santo, deve-se professar que os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro, a verdade que Deus, em vista de nossa salvação, quis que fosse consignada nas Sagradas Escrituras. E São Paulo, na segunda carta aos Timóteos, confirma isso, e eu gostaria de ler este parágrafo, esta perícope para vocês, a partir do capítulo 3, versículo 15 e seguintes. E desde a infância conheces as Sagradas Escrituras e sabes que elas têm o condão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Esta palavra nos mostra com clareza o valor e a importância que tem a palavra de Deus para todos nós, luz para os nossos caminhos. E fechando a aula de hoje, eu gostaria de ver com vocês o parágrafo número 108 do Catecismo, que diz o seguinte: todavia, a fé cristã não é uma religião do livro. O cristianismo é a religião da palavra de Deus, não de uma palavra escrita e muda, mas do Verbo encarnado e vivo. Para que as Escrituras não permaneçam letra morta, é preciso que Cristo, palavra eterna de Deus vivo, pelo Espírito Santo, nos abra o Espírito à compreensão das Escrituras. Bem, a gente já havia dito para vocês isso na aula passada, não é? A nossa religião não é a religião de um livro, mas de uma pessoa, que é Jesus Cristo. Mas este parágrafo nos fala algo mais, que se nós não nos deixarmos inspirar, iluminar pelo Espírito Santo, esta palavra pode se tornar letra morta. É verdade, gente, não basta conhecer a palavra de Deus, é preciso vivê-la, é preciso permitir que o Espírito Santo venha sobre nós, nos ilumine e revele para nós e faça esta palavra entrar, penetrar no nosso coração. Conhecer a palavra tão somente não significa nada. Até os demônios conhecem a Bíblia. Os demônios tentaram Jesus no deserto usando trechos da Sagrada Escritura. Portanto, não temos mérito algum de decorar todas as coisas, mas precisamos sim permitir que esta palavra penetre no fundo do nosso coração, através da luz do Espírito Santo, que encharca de graças e de bênçãos as nossas vidas. Então, meus queridos, nós queremos deixar esta reflexão para você hoje, pedindo ao Senhor que venha tocar em sua vida, abençoar a sua vida, a sua caminhada, e que esta palavra
seja de fato frutuosa no seu coração, na sua vida, na sua família, na sua caminhada de comunidade de igreja, tá bom? Meus caros, hoje queremos fazer uma proposta para vocês. A partir de hoje e até a sequência das nossas aulas, queremos a cada final de aula deixar uma proposta de uma atividade de autoavaliação, para que ao longo da semana você tenha algumas coisinhas para ler, para escrever, quem sabe você aprofundar um pouco mais esses conteúdos, porque aqui é tão rapidinho, não é verdade? Então, na sequência, vocês vão ver aí na tela uma proposta de 2 leituras, de uns trechos do catecismo e de um documento da igreja, que é a Constituição Dogmática Dei Verbum, e depois um versículo do Evangelho para sua reflexão e oração, tá bom? Não deixe de fazer, é uma forma de você se engajar neste processo de aprendizagem e permitir que o Espírito Santo produza esses frutos na sua vida, tá bom? Meus caros amigos, uma grande alegria estar com vocês, viu? Continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.